Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje conversar a respeito das doenças do sistema respiratório. Nós, no encontro passado, conversamos a respeito dos órgãos, né, do caminho do ar, a questão aí das vias aéreas, dos pulmões, mas hoje a nossa aula está totalmente voltada para as doenças do sistema respiratório. Mas antes da aula, a gente tem alguns avisinhos, não é, pessoal? Então, primeiro é a questão. Estamos no nosso momento ao vivo, pessoal. E aí eu estou pedindo a colaboração de vocês, que vocês sejam multiplicadores, que cheguem lá na escola e conversem com os amigos e digam, vamos, pessoal, vamos para a aula no ao vivo. E para isso vocês precisam, não é, ensinar os amigos como baixar o aplicativo. Então, vai lá, baixa o aplicativo, né? Tanto para quem tem iOS, para quem tem Android. Explica para os amigos, você que já baixou. E você que não baixou ainda, vamos lá, ver como é que faz para poder interagir. Pessoal, a interação é muito importante para vocês e principalmente para nós, professores. Porque a partir dessa interação, eu fico sabendo, juntamente com a professora Cláudia, como é que vocês estão respondendo as questões, de que escola vocês são. Também vocês tirarem algumas dúvidas no momento ao vivo, ok? Mas, se por um acaso não deu para assistir a aula ao vivo, vamos assistir a aula no YouTube e colocar as dúvidas e a participação lá no chat, ok? Então, aula ao vivo, aula no YouTube, e aqui nós estamos com a intérprete de Libra, que está facilitando aí, fazendo com que a nossa aula seja mais acessível, que chegue para todos, né? Então, a ela aí, muito obrigada, porque está colocando para a gente essa facilidade, né? Aquilo que eu não estou conseguindo falar, ela está conseguindo representar ali através dos sinais. E aí eu gostaria que todos vocês hoje conseguissem compreender, aprender a questão aí das doenças do sistema respiratório. Mas vem aí um outro aviso. E qual é o aviso? Gente, nós estamos aqui, né? Como eu coloco aí na legenda, o mês e a cor mudaram, mas a nossa campanha contra o câncer ainda continua. E aí, no nosso Novembro Azul, estamos na campanha contra o câncer de próstata. O meu pedido a vocês é, sejam, né, multiplicadores também dessa bandeira. Avisa aí para os tios, para os pais, para os avós, para os homens da família. Fala lá na escola, pessoal. Estamos no mês de novembro, é o Novembro Azul. Avisa aí ao pessoal em casa, aos homens da nossa família, os homens aí da rua de vocês, para que eles procurem, né, o posto de saúde para fazer os devidos exames. E aí, se por um acaso, que essa doença seja diagnosticada no início. Porque sabemos que tudo no início fica mais fácil de ser tratado. Então, aí o nosso recadinho. Só que hoje nós temos um outro recadinho. Dia 14, pessoal, 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E aí, pessoal, nós estamos diante de uma epidemia de diabetes. E acredita, através aí das pesquisas, de 14 mil pessoas aqui no Brasil têm diabetes. E ainda uma infinidade de pessoas que não sabem que tem essa doença. E qual é o recadinho, professora? Primeiro é saber se na família tem caso de diabetes. Se tem, vocês devem começar a ter alguns cuidados e também procurar o posto de saúde para fazer aí o exame, né? Através de um furinho pequenininho aí no dedo, tem como detectar essa questão do diabetes. Mas para o diabetes também podemos evitar. É uma doença que vai acometer tanto criança como adulto, embora que nos adultos é que vai realmente se desenvolver. E a questão de uma alimentação saudável, evitar os excessos, a atividade física que vai ajudar aí, porque algumas características do corpo da gente é propício a esse mal, como é o caso aí da obesidade. E a atividade física vai também ajudar em relação a isso. Então, no dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes e vale aí a gente ter um cuidado, né, especial na alimentação, um cuidado especial
para desenvolver atividade física e na questão aí da hereditariedade, saber se na família tem caso de diabetes para poder já começar aí esse tratamento, ok? É uma doença muito séria, gente, que pode trazer grandes complicações, como é o caso da mutilação, perder alguns órgãos, alguns membros, e a questão também da visão, também afeta a visão. Então, esses seriam aí os recadinhos para a gente poder agora e começar a falar aí na questão das doenças do sistema respiratório. E nas doenças do sistema respiratório, eu vinha conversando com vocês que a respiração, né, o correto é respirar pelo nariz. Isso já foi falado em outras aulas. E aí, porque o ar é filtrado, é aquecido, é umedecido. E diante desse questionamento, né, diante desse cuidado que diga, eu vou fazer um questionamento. E a minha pergunta é, será que vocês conhecem algum tipo de doença respiratória que ela pode ser adquirida por respirarmos pela boca? Então, dá uma olhadinha aí na nossa tela para que vocês vejam que pelo nariz, o que é que acontece com o ar? E se for pela boca, isso não vai acontecer. Qual seria a doença que, por um acaso, ela poderá, né, acontecer se por acaso vocês aí estão respirando pela boca? E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai nos dizer como é que está o chat, quem é que já está aí interagindo conosco e também falar a respeito desse questionamento. E aí, Cláudia, como é que está o chat? Aqui está bem participativo os alunos, graças a Deus, professora Isabel. Estamos aqui com uma clientela muito boa. Nós estamos aqui com Sofia já interagindo, Luiz, Maria, Miguel, Andresa, Luiz cita a sua escola, Escola Municipal Carla Patrícia. Estamos com David também chegando e estão aí, não responderam nada ainda, mas estamos aí aguardando, né, que tipo de doença podemos adquirir através da respiração pela boca, né? Nós vemos aí no slide que a professora colocou a importância, né, do nariz para a nossa respiração, então onde o ar é filtrado, aquecido, umedecido. Então, na boca, será que existe tudo isso? Então, que tipo de doença acontece se respirarmos pela boca? Então, estou aguardando aqui que eles comentem aqui no chat e digam alguma coisa para que a gente possa ver se eles estão assistindo a nossa aula direitinho, professora. Ok, professora Cláudia. Que bom, pessoal, que vocês já estão aqui conosco, né? E vamos responder, vamos participar. E também, se quiserem, pode deixar aí uma perguntinha para a gente poder discutir, né? E dar as respostas aqui. Então, vamos continuar. Como eu falei no início, o nosso tema hoje, doenças do sistema respiratório. Então, nós vamos ver aí quais são as doenças que afetam as vias aéreas, né, e os pulmões. Então, vamos começar. Para falarmos dessas doenças, né, é importante a gente ouvir um pouquinho a respeito dela. Como? As principais doenças respiratórias são muito frequentes e podem confundir devido aos sintomas semelhantes. Veja o que acontece. Então, são doenças que afetam o nosso sistema respiratório, as nossas vias aéreas, os pulmões, e aí, por esse motivo, a gente começa a confundir, porque os sintomas são bem parecidos. Sempre está vindo aí a questão de febre, tosse, né? A questão de espirro, a questão aí de insuficiência respiratória, ou seja, dificuldade de respirar, secreções, a questão também de o nariz entupido, não sente o sabor. Então, às vezes, esses sintomas, eles aparecem em várias doenças. Meu objetivo hoje é que vocês conheçam as doenças e saibam qual é a parte desse sistema respiratório que essas doenças afetam. Vamos lá? Vamos começar? Será que essa primeira, eu já vou dar aí uma resposta para aquela pergunta inicial? Vejam qual é. A primeira que eu vou falar é a questão do resfriado, né? Acredito que todos vocês, todos nós já tivemos resfriado. E quais são as características, professora, aí do resfriado? Então, veja, o resfriado aparece aí com febre baixa, às vezes sem febre, espirro, tosse leve, coriza, dores de garganta nos primeiros dias, nariz entupido e dura cerca de 7 dias. O resfriado, gente, é passageiro, é rapidinho, vai passar. Então, é apenas aí a questão, como o próprio nome já está dizendo, as vias aéreas estão aí resfriadas. Elas talvez não foram aquecidas, esse ar não foi aquecido suficiente e aí aparecem aí esses sintomas. Agora nós vamos para o outro, que muitas vezes a gente confunde
em relação aí ao resfriado, que é a gripe. Só que agora a gente está vendo com a gripe a questão de vírus. A gente está vendo aí um agente causador, né? A questão do vírus trazendo aí toda essa complicação ao nosso sistema respiratório. E quais são as características? Vamos lá. Tosse e espirro, dor de garganta e dor no corpo, cansaço, febre e sudorese, que é a questão aí da transpiração, ficar todo suado, dura 15 dias ou mais. Então, a gripe, ela já demora mais, né, para a gente poder ficar livre dela. É preciso muito cuidado, é preciso de uma alimentação, de repouso, né? A questão aí é o cuidar quando se adquire. Outra coisa em relação à gripe que eu gostaria de colocar para vocês é que durante a nossa vida nós adquirimos gripe em algumas épocas do ano. E cada vez essa gripe aparece com características diferentes. Então a gente não pega a mesma gripe, né? Então o indivíduo que tem aí 80 anos, ele pode ter tido durante a vida dele 70 tipos de gripes diferentes. Por quê? Porque os vírus têm a capacidade de sofrer mutação. E aí aparece também. Outra coisa de curiosidade em relação à gripe é que às vezes a mídia começa a dar nome à gripe. Aí aproveita do que está acontecendo no momento, se é uma música, se é uma novela, se é alguém que é um famoso que está se destacando, e dá os nomes. É interessante que vocês também pesquisem isso, procurem ver se isso realmente acontece. Mas ainda em relação à gripe, antes de passarmos para a próxima, eu não posso deixar de falar da vacina, gente. Será que vocês se vacinaram em relação à gripe? Será que vocês, né, procuraram já um posto de saúde para dizer, eu quero? As campanhas continuam. Claro que a gente tem aquele período, como nós já falamos, de atualizar o cartão de vacina, mas vai lá no posto de saúde, se você não fez na época, e procure se você pode tomar essa vacina e se no posto de saúde tem. Ok? Vamos continuar. E ainda falando a respeito da questão aí de doenças, né? A questão de doenças respiratórias, nós vamos ver a questão do Covid. Mas a professora Cláudia está me sinalizando ali que tem coisa importante para ser socializada conosco, com todos nós. E aí, Cláudia, o que está acontecendo aí no chat? Está bombando aqui. Miguel falou que a pneumonia pode ser uma das doenças causadas pela respiração pela boca. Luiz disse que às vezes passa alguns segundos sem respirar, mas ele respira pelo nariz. Sofia disse que às vezes respira pela boca. Maria e Andresa disseram que elas são acostumadas a aprender o ar, para ela é normal, porque ela canta bastante. Então, ela tem esse controle no momento que vai cantar. Em relação à vacina, Maria já vacinou da gripe, sim, e tomou a da Covid também, porque ela tem 11 anos, então ela está bem atualizada. Sofia também está com o quadro de vacinas em dia, professora. Então, comecem a colocar aí que a gente vai interagir com vocês, tá certo? Ok, pessoal. Muito obrigada, professora Cláudia, por todas essas informações, né? Gostei de ver que tem gente aí que trabalha com a voz. Claro que para cantar é preciso conhecer, né? E saber que todo o sistema respiratório vai facilitar e vai aprimorar aí esse canto. Então, dá essa dica aí, Sofia, para os colegas também, na questão de respiração. No que diz respeito ainda à respiração, a gente não pode esquecer que a respiração pelo nariz, além de aquecer, umedecer, né, filtrar, a gente vai lembrar também que é uma forma de inflar, de fato, os pulmões. Inflar, que eu estou dizendo, é encher o suficiente, porque se eu não respiro bem, eu também vou ter dificuldade na hora de falar. Né? A voz até vamos dizer assim, vai escapar. Eu não vou conseguir articular bem as palavras. Então, que bom que vocês estão atentos a isso. Mas estávamos falando da questão da Covid, e aí vem algumas informações, não é? Ainda estamos diante, gente, deste mal. Temos que nos prevenir, temos que nos cuidar, temos que estar em alerta. A questão de lavar as mãos, o uso de máscara, não é? A questão, quem não se vacinou, que bom que tem gente aí já colocando que já se vacinou, ótimo. Mas eu trouxe para vocês alguns dados. E esses dados que eu trouxe foi do dia 10 agora de novembro, né? E onde ele coloca que 21 brasileiros recuperados. A questão aí, né, nas 24 horas do dia 10,
foram 12.273 novos casos. E também no dia 10, a questão aí de 280 óbitos registrados nessas 24 horas. Gente, é muita gente ainda. Então, não estamos livres, não vamos baixar a guarda no que diz respeito aos cuidados de prevenção. Então, aí, fiquem alerta, veja a questão da máscara, lavar as mãos, evitar estar em ambientes aglomerados. Nós não ainda passamos dessa fase, estamos na fase ainda do Covid. Aqui também eu trago para vocês, né, da Secretaria de Saúde do Governo, que mostra que a questão do vacinômetro, a grande quantidade, vejam bem, a grande quantidade de doses que já foram distribuídas. E ainda temos aí muito a se vacinar, porque nas doses aplicadas, nós estamos vendo aí que quase, né, um número muito grande. E aí eu peço a vocês, conversa com a família, quem não se vacinou, vamos vacinar. Conversa aí com os colegas que não se vacinaram, você que se vacinou. Vai lá e conta para o amigo, olha, uma picadinha só, é rápido, né? Não dói tanto, é muito importante e é a prevenção, gente. A vacina é a nossa segurança de prevenção. Mas vamos continuar, porque tem muitas doenças ainda para a gente poder falar. Vamos agora para a questão da tuberculose. Então, estamos passando por algumas doenças e nessa aí vocês devem perceber, na imagem que eu selecionei, a questão aí do escarro, na questão de liberação de sangue. Mas vamos ver as informações que eu trouxe em relação a isso. É uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e ou sistemas. Então, pode acontecer também a questão daí da tuberculose cutânea, então outros órgãos podem ser afetados. Então, essa doença, ela é, né, uma doença respiratória, uma doença contagiosa, e vem aí, gente, os nossos cuidados. Sempre nós, pais, professores, estamos sempre dando esse alerta a vocês. Não compartilhe os talheres. A gente não sabe se o outro está com algum tipo de doença, né? Não é só a tuberculose, são outras também. Não é só uma questão, né, de higiene pela higiene, mas assim, a higiene que está nos garantindo aí a questão da saúde. Então, vale aí prestar atenção. Vamos continuar e ver mais uma. A questão da pneumonia. Em uma pesquisa eu percebi que nós estamos com alguns casos de pneumonia, viu, pessoal? E é importante a gente saber também que são doenças do sistema respiratório e veja o que é a pneumonia, né? Quais são essas características. É uma infecção que se instala nos pulmões. Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares, onde desemboca as ramificações terminais dos bronquíolos. Então, veja, agora a pneumonia está atingindo aí os alvéolos pulmonares, que nós já conversamos na aula passada, que são nos alvéolos que ocorre a hematose. E o que é hematose, professora? O momento da troca gasosa. A questão aí de o organismo absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico para que a gente possa liberar para fora do corpo, né? Então, vejam aí que isso é muito importante, o oxigênio que vai se unir aos nutrientes que nós ingerimos aí no sistema digestório, que foi digerido pelo sistema digestório e que agora vai poder ser transportado por todo o nosso corpo para gerar energia, para a gente poder fazer todas as nossas ações, todas as nossas atividades. Então, aí a pneumonia ataca principalmente os alvéolos pulmonares. E aí vem a questão da enfisema pulmonar. No enfisema pulmonar, eu tenho aqui algumas curiosidades, e a primeira, gente, é a questão aí dos fumantes. É uma doença degenerativa que geralmente se desenvolve depois de muitos anos de agressão aos tecidos do pulmão, devido ao cigarro e outras toxinas do ar. Então, aqui eu vou falar algumas coisas em relação, primeiro ao cigarro, né? Vejam que algumas pessoas que fumam dizem, mas eu já fumo há bastante tempo. Veja que essa doença aí, ela vai vamos dizer assim, atingindo aí as paredes desse pulmão, desse sistema respiratório como um todo, ressecando, e aí vai trazer grandes complicações. E às vezes, quando aparece a complicação, já está bastante grave, o pulmão já está insuficiente aí para realizar a sua função. E aí também, além do cigarro, eu venho trazer para vocês um alerta.
ambientes muito empoeirados, está convivendo sempre. Ah, professora, na minha rua passa muito carro e a poeira é muito grande, então vamos evitar, né? Vamos ver o que a gente faz para que a nossa casa não receba essa poeira toda. Então, fecha a porta, não deixa aberto, abre a porta no momento de menor fluxo de carro. É muito importante essa questão. Outra dica que eu quero dar, que embora seja uma prática errada, né, a questão aí de quem cuida de passarinhos e tem o hábito de soprar aquela partezinha onde tem a comida. Ali, gente, se instalam muitos fungos e pode ajudar aí a desenvolver aí também um problema do sistema respiratório. Mas a professora Cláudia está dizendo que tem atividades aí para serem faladas. O que é que esses alunos estão aprontando, Cláudia? Em relação à vacina do Covid, ainda não está liberado para crianças de 11 anos, então por isso que eles não se vacinaram. Os Estados Unidos que já estão vacinando, agora eles esperam que em novembro já seja liberado para crianças de 5 a 11 anos. Então eles colocaram que não tomaram, e eu não vi o N, né? Então eles não tomaram porque não está ainda liberada para vacinação. Mas assim que liberar, eles vão atualizar. Miguel estava dizendo que é a única que falta no cartão de vacina dele. Andresa também e os outros também. E Miguel está pedindo para voltar a tela de tuberculose que ele queria copiar. Mas eu estou dizendo a ele que no YouTube nossa aula está disponível. Então você acessa lá o YouTube, baixa a aula do dia de ciências no portal Educa Recife, que você vai ter essa telinha para você copiar, tá certo? Que bom, Cláudia. Que boa também a questão da dica e o alerta aí em relação à idade, não é? Então, ficar de olho aí nos meios de comunicação, que vai avisar na hora que essa turminha, vocês aí de 11 anos, né, para tomar a vacina. Mudando já para um outro tipo de doença, eu estou aqui na questão da bronquite. Como o próprio nome está dizendo, o que é que acontece com a bronquite? É a inflamação da mucosa dos tubos brônquicos, que nós já estudamos a questão aí, né? Que estrutura é essa? Cartilaginosa que forma os brônquios. E na minha imagem, eu selecionei para mostrar a vocês o que é que ocorre. Essa inflamação, ela não permite a passagem aí de ar, né? Para entrada e saída em relação aos pulmões. Então, veja que a bronquite, o ar nem consegue chegar nos alvéolos pulmonares. Antes disso, ele já começa a retornar devido a não ter o espaço, vamos dizer assim, necessário para essa troca gasosa. O que é que nós temos mais? A asma. E aí, na asma, vamos à questão aí de alguns cuidados. E na asma, eu gosto de lembrar a vocês de falar a respeito dessa bombinha, que muitas vezes é comercializada nas farmácias, e alguns alunos, alguns adolescentes e até adultos compram e se automedicam. Gente, é procurar o posto de saúde, só o médico é capaz de dizer qual é a bombinha que você precisa, quanto tempo, por quanto tempo você vai usar, quantas inflações você vai fazer. Então, é muito importante em relação aí à questão da asma. E a asma, veja, o que é que ela afeta? São condições em que as vias aéreas de uma pessoa, elas ficam inflamadas, ficam estreitas, inchadas, além de produzir um muco extra, o que dificulta a respiração. Então, o problema da asma não é só o estreitamento, é a questão de um muco, de uma secreção, que fica até difícil de expelir, e aí dificultando a respiração. Mas vamos mais. A rinite alérgica. Aí, na rinite alérgica, o grande alerta é a questão da higiene do ambiente. Evitar, não é? Limpar sempre a casa, na hora que estiver limpando, deixar as janelas e portas abertas, não estar limpando a casa com as portas fechadas, para que possa ter essa renovação. E aí, o que é que fala a rinite alérgica? É uma doença atópica, pessoal. Ela que se caracteriza por uma inflamação da mucosa nasal, da qual resultam alguns sintomas, como a obstrução nasal. Aí a questão, o nariz mesmo ficar entupido, a gente costuma dizer na linguagem popular. E essa alergia, ela, às vezes, causa coceira. As pessoas que têm o hábito de ficar, né, esfregando a pontinha do nariz de um lado para o outro, nariz vermelho, olha as características, espirros e outros sintomas também. Então, aqui, também na rinite alérgica, alguns médicos vão aí prescrever a questão de inaladores e, mais uma vez, tanto a inalação com soro ou com medicação, só com prescrição médica. A sinusite, professora, a sinusite é bem mais simples. Será mesmo, pessoal?
Para a gente entender a sinusite, a gente vai ter que relembrar a questão aí do nosso esqueleto. Veja que curiosidade. É a inflamação das mucosas do seio da face, região do crânio, formada por cavidades ósseas, ao redor do nariz, maçãs do rosto e olhos. E aí vem uma curiosidade. Lembra quando nós conversamos, quando nós tivemos a aula de sistema esquelético, e eu coloquei para vocês que tanto na questão aí da testa, da maçã do rosto, em volta dos olhos, são ossos ocos. Isso facilita para a cabeça da gente ficar um pouco mais leve, mas em compensação é um ambiente propício para as infecções. Então aí na questão da sinusite. Aqui, bem rapidinho, estão alguns cuidados que eu tentei generalizar em relação às doenças respiratórias. Vou falar rapidinho, para que vocês depois dêem uma olhada com calma. Lavar bem as mãos, respirar sempre pelo nariz, evitar aglomeração em locais fechados, respirar ar puro, não fumar, tomar as vacinas como gripe, covid, tuberculose, manter-se hidratado, a questão é de tomar água, gente, assistindo as nossas aulas, copinho aí do lado ou uma garrafinha aí do lado, dormir, manter-se hidratado, foi o que eu acabei de falar, que é a questão é de tomar água. Dormir de 7 a 8 horas por noite é muito importante, a questão aí de relaxar, de descansar, de deixar o nosso corpo respirar levemente, manter a umidade do ar e manter a higiene da casa. Cortinas, quando tem, tapetes, roupa de cama, sempre. E aí eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir e dizer aí o que é que apareceu aí no final da nossa aula, Cláudia. Bem, eles estão dizendo aqui, Sofia está dizendo que tem rinite, Andresa disse que ia comprar a bombinha, mas o alerta é procurar um médico para ver se realmente vocês precisam usar a bombinha e realmente o que é que vocês têm. E cuidado com os produtos de limpeza usados na casa, que causam também bastante alergia. E a casa tem que estar bastante limpa, essas pessoas. Então, obrigada, gente, pela participação. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal. Então, nós, no sistema respiratório, vimos os órgãos que compõem o sistema respiratório, vimos o caminho do ar, como é que ocorre o caminho do ar dentro do nosso corpo, e hoje a questão das doenças do sistema respiratório. Se sentir necessidade, volta para assistir essa aula, dá uma olhadinha, mas vai lá na sua escola, conversa com o seu professor, ele está trabalhando esse assunto com vocês, resolve os exercícios. E eu encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!